vendo aqui não. Ó, oi, oi. Bom dia para todos. Glória a Deus. Pô, gostei. Nós estamos aqui na Assembleia de Deus, Missão Comadésima, cidade de Piripiri. Nós queríamos agradecer a participação dos irmãos, primeiramente, você que está aí nos ouvindo, das redes sociais, especialmente Facebook, né, que essas transmissões têm vos alcançado. Nós queremos te desejar essa manhã um bom dia, a paz do Senhor, né? Esse domingo é um domingo maravilhoso, mais um domingo que nós iremos estudar, aprender, discorrer, né? É aqui que nós temos a plena liberdade de estar em comunhão com os irmãos, e a igreja é isso, não é? É um local de comunhão, é um hospital, é um local onde nós temos o livre acesso para expressarmos os nossos sentimentos livremente para com Deus, né? Porque a maioria das vezes, né, em alguns lugares reservados, nós não temos uma liberdade de expressarmos um sentimento maior em oração, né, em busca, mas aqui na igreja, aqui nós temos liberdade, aqui nós podemos rir, nós podemos chorar, nós podemos entrar em mistério, nós podemos falar, né, com Deus num livre acesso. E, desde já, nós estamos com uma missão muito importante, que é sempre aprender, discorrer, né, levantar questões, né, levantar situações para que nós possamos aprender mais e mais, né? Nessa manhã não é diferente. A lição de hoje, irmãos, quero deixar claro para os irmãos que pegaram na lição, deram uma lida, deram uma pincelada. Essa lição de hoje, ela vai misturar um pouco de antropologia com escatologia, né? Só que a parte escatológica, nós não iremos nos aprofundar muito, porque cabe de um estudo bem detalhado, né? Quando você vai falar de escatologia, você vai falar de revelações, né? Você vai falar de profecias, do que vai se vir, do que vai se discorrer. E quando se fala de revelações, nós temos que tomar cuidado, porque nós podemos caminhar por rumo das especulações. E essas especulações são meio delicadas, né? Então nós temos que aprender. De fato, de modo que a lição, né, o trimestre, ele vai citar, ele vai fazer citações antropológicas, vai colocar o homem, né, no centro desse trimestre. Só que o comentarista, ele quis fazer, agora antropologicamente, fazer uma citação ao homem do pecado, né? E hoje nós iremos aprender que quando se trata e faz citação ao homem do pecado, ele não vai tratar diretamente ou somente, exclusivamente ao anticristo. Mas todo aquele que nega os princípios básicos, bíblicos, não é? E traz distinções, aonde você não revela a cruz, não revela a morte de Cristo no Calvário, pode ser considerado um homem do pecado ou um anticristo, não é? Então a lição hoje, lição 11, 15 de março de 2020, vai trazer como título o homem do pecado. O texto áureo está lá em 2 Tessalonicenses 2:8, que diz: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca. Grave esse texto áureo, que ele é muito importante para o decorrer da lição. O assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A verdade prática diz: o homem do pecado, a encarnação máxima da maldade, será destruído por Jesus Cristo, o homem perfeito. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe, irmãos, está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, não é? Do versículo 1 até o 15. São vários versículos, não é? Vamos ler aqui coletivamente, para que a gente possa discorrer um pouco.
Quem não tem a sua lição, né, está lá em 2 Tessalonicenses, a leitura bíblica em classe, a leitura que se embaseará, né? 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 5. Vou ler um versículo, os irmãos leem o outro. Versículo 1 diz: Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. 2. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estáis convosco? Porque já o mistério da justiça, injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, como com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. E com todo o engano da injustiça, para que os interesses, porque não receberam o amor da verdade, para se salvar. Para que seja julgado todos os que não creram a verdade, e por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que não creiam na mentira. Para que seja julgado todos os que não creram na verdade, antes estiveram trazendo a realidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Amém? Então, irmãos, quando nós tratamos dessa lição, o homem do pecado, né, ele faz uma alusão ao anticristo, né? Mas se você pegar a palavra anticristo, né, ela nada mais significa contra Cristo. Anti é uma palavra de negação, né? Anticristo, contra Cristo, ou no lugar de Cristo, né? Então, ao decorrer dos tempos, né, quando você vai pegar esse texto básico, esse texto de 2 Tessalonicenses, quando Paulo escreveu, fez essa citação, não é? Havia sim uma discordância, porque havia falsos profetas, falsos ensinadores. E aí quando você pega o versículo 3, né, que ele vai dizer assim, olha, alguns falsos ensinadores nessa época, em Tessalonicenses, ele diz assim, olha, Cristo já vem, Cristo está voltando. Mas Paulo, sabiamente, né, na sua alusão, ele diz, olha, não vos enganeis. Para que isso aconteça, Cristo não irá voltar agora, antes que venha uma grande apostasia, ou seja, uma negação da fé. Homens que negarão a fé, que não reconhecerão a Cristo, né? Que não reconhecerão a morte do Calvário e fará apostasia demasiadamente. Então, nessa lição, traremos um personagem muito conhecido como é o anticristo. E
conhecido também como homem do pecado, esse personagem maligno aparece na Bíblia Sagrada como um representante mais autorizado de Satanás. Não podemos ignorá-los, temos que conhecer o seu caráter e missão de destino. Irmãos, quando você vai tratar com o anticristo, nós já aprendemos que é contra Cristo. Ao longo das décadas, né, quando você pega o cenário histórico, desde lá talvez do Egito, até o final do primeiro século, que é onde começa a haver várias perseguições contra a igreja de Deus, nós podemos citar várias pessoas, várias autoridades, vários homens políticos que eram considerados contra Cristo, contra o Evangelho, né? Nós podemos citar quem? Faraó, né? Que eram homens que não faziam alusão, não tinham a sua parte no judaísmo, negavam a vivência da cultura hebraica e, por final, perseguiam os cristãos, né? E fazia toda essa parte de perseguição política, religiosa, e traz toda essa negação. Faraó, né? O comentarista ele faz o enfático, ele traz Faraó, ele traz Amã, ele traz Herodes, ele faz alusão a Nero, que foi um dos maiores perseguidores da igreja no final do primeiro século, não é isso? Colocou fogo, alguns historiadores falam que ele próprio colocou fogo em Roma para culpar os cristãos, colocou os cristãos em candelabros, aqueles postes no meio das ruas, tocavam fogo nos próprios corpos deles para acender e clarear as províncias romanas. Foi o que perseguiu, um dos maiores perseguidores da igreja no final do século, mandou decapitar por a sua ordem, mandou decapitar Paulo, né? Então, em toda a sua loucura, em todos com o passar e o decorrer da igreja, né, houve vários anticristos, que eram homens, autoridades, que eram contra Cristo, né? Então isso, o comentarista, ele começa a fazer alusão. Hitler, que a história fala que matou mais de 6 milhões de judeus, né? Stalin, com o comunismo e o socialismo, matou quase 3 vezes mais do que o próprio Hitler, né? Então eram homens que negavam a fé, eram homens que não reconheciam, não é, a obra de Cristo, a obra redentora no Calvário. Eram homens que tentavam deter o cristianismo a todo custo, né? Se você pegar Hitler em uma das suas citações, né, do seu livro, né, Mein Kampf, se eu não me engano o nome do livro, ele falava que tudo aquilo que existia de mal no mundo saiu, né, do judaísmo, e nós tínhamos que aniquilar esse judaísmo, porque ele fazia até uma citação: olha, foram os próprios judeus que mataram o seu Messias, né? Então ele fazia uma coisa antissemita, uma coisa que trazia alusão, tentava fazer uma lavagem cerebral na população daquela época, entre os 1938, 1935 a 1945, mais ou menos. Não me lembro qual foi o período da Segunda Guerra Mundial, né? Mas ele já vinha trabalhando desde o início de 1900, quando participou da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha perdeu e se tornou um líder político, um líder militar na Segunda Guerra Mundial, né? Então, agora nós aprendemos que o anticristo inicialmente você fazia alusão e algumas citações de homens que eram contra as práticas cristãs, né? Nero, Hitler, Faraó, Amã, Herodes, né? E nós podemos fazer, vamos começar aqui, pegar algumas citações, né? Nosso irmão Adonias pode pegar em 1 João 2,18, ele vai falar de várias citações do anticristo, de anticristos, né? Homens que eram contra essa doutrina. E eu quero dizer para alguns irmãos aqui que
aproximadamente, olha como é interessante a Bíblia, e ela é a revelação plena da palavra de Deus, né? No Antigo Testamento, em Daniel, há quase 750 anos, aproximadamente, antes da vinda de Cristo, né? Um anjo já apareceu para Daniel, já fez revelação futura sobre todas as coisas que irão se passar. Então, olha como é que é bacana estudar sobre isso. 1 João 2,18 vai fazer essa citação. Diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos, é a última hora, e como vós ouvistes que o anticristo há de vir, e mesmo agora há muitos anticristos, por isso sabemos que é a última hora. 18. Beleza. Se você pegar também, né, essa parte aqui de 1 João 4, 1 e 3 já vai falar sobre o Espírito, né? O Espírito do Anticristo já está disseminado no mundo. Então, irmãos, quando você vai falar sobre, inicialmente, o Anticristo, nós já tentamos fazer uma alusão sobre, né, o Apocalipse. E quando você vai pegar em Apocalipse, você vai tratar diretamente, no Apocalipse 13, capítulo 13, ele vai tratar diretamente sobre esse anticristo, esse líder político, esse líder militar, esse líder religioso, porque ele vai reivindicar a sua adoração, né? E aí eu quero deixar aqui para os irmãos que existem, né, homens de Deus, né, que trazem várias correntes doutrinárias sobre esta revelação, né? Nós sabemos que o livro de Apocalipse ele foi escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos, né? Quando ele estava recluso, né? Alguns historiadores falam que naquela época, se não me engano, quem era o imperador de Roma era Nero. E nós já falamos aqui que Nero era um dos maiores perseguidores cristãos, né? E houve essa perseguição, morte. Se você pegar o filme, acho que Paulo, o apóstolo de Cristo, eu acho que é mais ou menos isso. Ele vai fazer essa alusão. Os cristãos daquela época, no período de Nero, eram jogados dentro do Coliseu para ser decapitados. Eram jogados para as feras, para os leões, né, serem mortos. Então, houve essa perseguição. Quando nós pegamos o livro de Apocalipse, eu quero deixar para os irmãos que é um livro literário. É um livro que existem muitas simbologias. Se você pegar, propriamente dito, em Apocalipse 13, que vai falar sobre o anticristo, ele vai tratar o anticristo como uma besta, né? E vai tratar Satanás como o dragão. E nós sabemos, né, que o comentarista, quando ele vai citar aqui sobre o anticristo ele não será literalmente uma besta, uma fera, mas sim uma pessoa usada pelo inimigo com grandes poderes, né? E existe, irmãos, algumas correntes doutrinárias, e o cremos da Assembleia de Deus, né, da Igreja Assembleia de Deus, ela vai tratar que a igreja não passará pela grande tribulação. Já os reformadores de algumas igrejas reformadas, eles trazem a alusão em que a igreja passará sim sobre a grande tribulação. De certo, como diz o reverendo Augusto Nicodemos, né, eu acho bem interessante tratar sobre isso, é que se existe caminho de especulações, entre passar ou não passar, meu amigo, você tem que estar firme, né? Ele traz assim, olha, eu creio que pelo ensinamento, a igreja vai passar pela grande tribulação, só que, meu amigo, eu não tenho uma certeza plena, então, entre passar ou não passar, eu quero estar firme, porque se eu não passar, glória a Deus, e se eu passar, nós temos que estar preparados, né? Então, o reverendo Augusto Nicodemos, ele faz essa alusão sobre isso. Quando você pega Daniel, o irmão José aqui pode pegar em Daniel 9:26, ele vai tratar diretamente sobre esse anticristo. Aproximadamente 750 anos antes do nascimento de Cristo, já se havia profecias, né, sobre isso. Eu quero tratar, irmãos, e falar sobre a alusão sobre isso. Quando você vai tratar sobre anticristo,
a igreja naquela época era perseguida, né? Até o final do século I, houve-se muitas perseguições aos cristãos, morte, crucificação, decapitação, né? Aprisionamento, morte por fome. Então, quando você vai pegar no sentido literário da história, o Apocalipse, ele, em tese, eu não estou afirmando, porque eu não sou um doutor na escatologia, mas em tese, o Apocalipse ele foi escrito para aquela versão dos cristãos do primeiro século, ou seja, cristãos perseguidos, cristãos mortos, assassinados, né? Então, você tem que estudar todo aquele contexto político, né, da perseguição, morte, e você vai ver que João, quando há algumas revelações, ele vai tratar sobre isso, né? Oh, Ele vai fazer aleluia. alusão sobre Deus seja essa louvado. questão. Daniel 9:26. No E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e ao seu fim será como inundação, e até o fim haverá guerra. Então estão determinadas assolações. A natureza do homem do pecado. O homem do pecado será de tal forma usado por o inimigo, chegará a ser confundido como este. Este aparecerá uma espécie de ungido do diabo, e na força do maligno realizará grandes sinais e prodígios, induzindo a humanidade a recepcioná-lo como se fosse o próprio Deus. Esse subtópico 3, irmãos, o comentarista ele já está fazendo uma alusão já no que nós cremos que o anticristo, né, ou o homem do pecado, ele já está reinando no mundo, né? Nós aprendemos em algumas situações que pela grande tribulação será 3 anos e meio de bonança, 3 anos e meio de guerras e várias outras coisas que irá se suceder. De fato, o seguinte é que quando você fala sobre Apocalipse, revelação, escatologia, né, quando você vê alguns vídeos nas redes sociais, né, algumas entidades já tentam dizer, olha, o líder fulano de tal, ele é o anticristo, né? O fulano de tal, ele já está sendo preparado, ele é o anticristo. Só que a Bíblia não faz essa alusão de quem será, né? De fato, é que ele será uma pessoa, né? Ou seja, ele será uma pessoa de carne e osso, ele será uma pessoa que já tem vivência e experiência no mundo político, religioso e bélico-militar, né? Ou seja, essa pessoa ela já está introduzindo, e a Bíblia fala que o espírito do anticristo, né, que no caso seria pelejas, guerras, né? A Bíblia diz que, olha, quando Cristo fala em Mateus, não estou bem certo, ele vai dizer, olha, quando ouvide rumores de guerras, fomes, ainda não será o fim, né? Porém será o início do princípio das dores. Então, não estejam ansiosos para com o fim, né? De fato, irmãos, é que ao longo dos tempos houve-se simbolicamente vários anticristos, várias entidades de anticristo, não na sua essência para o final, mas sim homens que tentaram pelejar para destruir o cristianismo na sua essência, né? E aqui nós já citamos sobre isso, anticristo contra Deus, no lugar de Deus, mas no final, né? No final se levantará um homem, né? E eu fazendo uma breve reflexão esses dias, né? Para que isso aconteça, vamos pensar um pouco aqui agora. Para que isso aconteça, para que se levante um homem, uma autoridade, né?
uma autoridade religiosa, uma autoridade que tem um pleno conhecimento militar, um pleno conhecimento administrativo, econômico, né? Tem que se haver vários problemas na humanidade. Nós estamos passando por um problema de uma pandemia agora, que há mais se especulações, não é? Mais se especulações de fato do que propriamente dita a própria doença. Nós brincando, eu conversando com uma colega minha que ela é formada em química, né? E o nosso irmão Adonias também é formado em química e ele tem propriedade para falar sobre isso. E ela fazendo uma alusão que, olha, o pessoal está fazendo mais um terrorismo psicológico em cima da pandemia do que propriamente dita. Às vezes a pessoa está ficando mais doente psicologicamente do que com o próprio vírus, né? E nós pegamos aí, acessando a internet, várias e várias pessoas, políticos, atrizes, atores de cinema, estão infectados. Estão só reclusos na sua casa, mas estão normais, né? Então, de fato, tem essa situação. Existe um homem, existe para que esse anticristo, esse homem que no final dos tempos, né, irá se levantar, tem que se haver um estupim, um início. E nós cremos que o cremos da Assembleia de Deus é que a igreja de Cristo não passará pela grande tribulação. Ou seja, os escolhidos de Deus já estarão sendo arrebatados e estarão com Deus nos ares. E aqueles que ficarem irão passar, desculpe, sobre isso, né? Com certeza irá haver fome, mortes, guerras demasiadamente, coisas que nunca se ouviu ou se viram na terra, e aí se levantará aquele homem. E a Bíblia diz lá em Daniel, 2 Tessalonicenses, que ele irá fazer prodígios e maravilhas. E muitas das pessoas irão ser enganadas. Só que ele, no final, nós iremos, né, aqueles que ficarem, os cristãos, estou tratando da doutrina assembleiana, irão reconhecer que ele é o anticristo, porque ele irá reivindicar a adoração. Ele se sentará no trono de Israel e reivindicará a adoração. Automaticamente nós iremos saber que ele não é Deus, mas sim um enviado do diabo. Tudo isso que o irmão Jardim, a paz do Senhor, meus irmãos, tudo isso que o irmão Jardim está colocando, quando eu peguei a lição, eu digo, mas por que o reverendo Claudiano de Andrade entrou nesse tema, como o Jardim diz, sai da parte antropológica, que quer dizer o quê? Um estudo do homem, ou seja, tem mais a ver com a natureza do homem, e foi para um campo escatológico, que vai falar sobre as coisas futuras, né? É a última lição que nós vamos falar sobre a parte de queda. E aí me veio a intenção de entender o seguinte: o que nós estamos estudando nesse trimestre? Origem, queda e redenção. Nós falamos sobre toda a parte de origem nos primeiros 7 lições. E agora nós começamos a estudar o quanto que o homem pode cair. E a primeira coisa que a gente precisa entender sobre tudo que o irmão já enfatizou é: quem é este homem? Este homem do pecado, esse homem da iniquidade, esse anticristo é um homem. Ou seja, ele retrata a maior profundidade de queda e de abandono de Deus. Ou seja, todos os homens que o irmão Jardim deu exemplo são homens que olharam para outro ser humano e não viram a imagem e semelhança de Deus. Olharam e disseram: não é um homem. Hitler, quando olhava para os judeus, ele não encarava que ali era um ser humano, a imagem e semelhança de Deus. Então pode matar, pode destruir, pode reduzir a nada. A escravidão, como foi implementada, o sentimento que havia era: não são seres humanos. Então eu posso escravizar, eu posso matar, não tem valor algum. Então quando o homem se afasta de Deus, ele passa a olhar para o outro ser humano não mais como um ser humano à imagem de Deus, mas como um mero produto, alguém que se descarta facilmente. E aqui nós temos a maior projeção, né? E aí a gente caminha um pouco para essa questão das coisas vindouras, como o irmão Jário está colocando, desse indivíduo que é tão distante de Deus, mas tão distante de Deus, que ele é oposição a Deus. Ou seja, tudo aquilo que tem a ver com Deus, ele recusa. E agora ele não quer mais adorar o Criador, ele quer adoração para si. E é enfático em toda a Escritura que se trata de um homem.
E aí o irmão Jardres é feliz quando ele faz a seguinte colocação. A impressão que a gente tem é que em todos os momentos nós estamos clamando por alguém que nos lidere. Você já teve essa sensação? Como a gente olha e diz assim, eu queria um político melhor. Eu queria alguém melhor para a gente votar e fazer as coisas direito. Nunca somos nós. A gente gostaria que surgisse alguém que não fosse exatamente a gente, né? Mas alguém que resolvesse tudo e melhorasse a saúde. Ou seja, a nossa esperança muitas vezes está em uma pessoa. Ou seja, nós cremos piamente que teremos um grande salvador político. Em breve surgirá um presidente, ou muitos creem que já está, que vai solucionar os problemas. E eu tenho uma má notícia biblicamente para falar. Não vai. Porque pela Escritura, a tendência não é melhorar, é o quê? Piorar. Mas esse sentimento, é neste afã de sentimento que surgirá esse homem do pecado. Ou seja, o mundo clamando por um Salvador, clamando por alguém que tenha todas as respostas. E essa pessoa não vai surgir, porque as respostas vêm exatamente do nosso Deus. Nós já temos todas as respostas e como elas vão acontecer. E aí, neste aspecto é que surge este homem do pecado que faz oposição a Deus. E eu achei interessante como a Escritura coloca que esse cara virá com dons dados pelo próprio diabo. E a Escritura é clara que o diabo poderá enganar inclusive os escolhidos. Pode se transformar inclusive num anjo de luz, ou seja, fazer sinais e maravilhas. Ou seja, o camarada, certamente, cadê o irmão José? Certamente vai ser um administrador, né? Que ele diz que é formado em administração. Vai ser um excelente administrador, então certamente alguém ligado à parte de administração, né? Alguém que domina muito bem a arte política. Disse acerca dele que um homem de uma oratória incrível, ou seja, ele fala, todo mundo escuta. Todo mundo diz, que bom ouvi-lo, nós poderíamos passar dias e dias ouvindo, porque ele aparentemente apresenta as soluções. Então, o que nós estamos estudando hoje? Alguém que se distanciou tanto de Deus, que agora ele não quer mais glorificar o nome de Deus. Agora ele tem um ídolo. Agora ele tem alguém que ele tem algo que ele quer projetar acima de Deus. E aí, se a gente for parar, diz, qual é o nosso principal problema como cristão, fazendo uma aplicação rápida aqui com a permissão do nosso professor? É que, infelizmente, irmãos, nós, de algum modo, às vezes temos um ídolo no nosso próprio coração. Temos alguém no lugar de Deus. A questão não é se você vai adorar ou não, é quem você adora. E às vezes nós adoramos a nossa reputação, adoramos o nosso próprio nome, adoramos os bens que nós temos, adoramos até mesmo os filhos, idolatramos um esposo, idolatramos o cargo, idolatramos sabe o quê? Até a nossa história de vida. Se você não me conheceu, eu saí do nada, eu sou vitorioso, olha só a minha história, eu me orgulho da minha própria história, eu me orgulho do meu próprio nome. E diante de Cristo é muito interessante porque nós lançamos tudo, e nós não somos nada, é Cristo em nós. Então, é nesse afã de adoração, é nesse afastamento de Deus que nós temos percebido muito isso. O homem do pecado surge quando nós pegamos e colocamos algo no lugar de Deus. Hitler queria um nome, uma raça soberana. Faraó queria se destacar e ser adorado. Nero queria a projeção do Império Romano acima de tudo, porque o seu nome seria glorificado. Alexandre o Grande, se você assistiu o filme, é um cara incontrolável por riqueza e poder. E o que é que está no coração do homem, senão isso? Preocupações com quem ele é e com quem ele será. É por isso que o cristianismo não é uma religião confortável. Porque ela olha para mim e para você e diz assim, olha, você não é nada. Mas você é tudo. Você não é nada. Você é apenas filho. Você é apenas amigo. Filho do dono, filho de tudo. Mas não pode ter glória para o seu próprio nome. Não pode se preocupar com a sua própria reputação. Porque o que nos importa é a reputação de Cristo. Então nós estamos diante de uma lição muito esclarecedora para que a gente não creia em salvadores da pátria. Para que nós não creiamos em pessoas humanas que vão solucionar todos os problemas. Quem pode intervir na história, como nós vimos na lição passada, é o Evangelho. Se nós podemos ter uma transformação na sociedade, é fruto de pessoas sendo discípulos radicais de Cristo Jesus. Quem vai transformar a humanidade, ou quem vai transformar o mundo, ou quem vai salgar essa terra, adivinhe. Sou eu e sou você, a partir do momento que formos leais e fiéis ao Evangelho. Não só uma igreja, mas ao Evangelho. É vivendo nas nossas relações mais íntimas, de forma sincera e leal ao Espírito Santo de Deus, aquilo que o Evangelho proporciona a cada um de nós. Amém? Obrigado, professor. Eu falo demais. Me desculpe. Então, essa total apostasia, né? É um homem apóstata. A Bíblia diz que no final o amor de muitos esfriariam, né? Então, você já percebeu,
Você já percebeu que no decorrer dos tempos, no decorrer da sua vida, você dá mais ênfase à sua vida secular, né, do que com a parte espiritual? Eu posso falar assim, né? Às vezes nós estamos preocupados, eu tenho que correr, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que fazer isso, meu Deus, tem que fazer aquilo, porque senão eu não dou conta. E aí nós esquecemos que nós temos que entregar, quando eu digo nós, eu incluo-me a mim, né? Todos nós. Nós temos que entregar as nossas ansiedades, assim como a Bíblia fala, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, e eu trago situações dentro da minha casa, que às vezes a minha mulher, a irmã Natália, ela diz assim, meu filho, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu tento dizer, rapaz, mas sempre tem. Eu olho aqui e disse, olha, mas tem um fulano de tal que está numa situação pior do que a nossa. Ah, mas se não fazer isso, não fazer aquilo, só olha, vamos tentar fazer aqui, tentar diferente. Porque às vezes no coração da gente por dentro, né, sempre tem que ter esse algo, essa dúvida. Mas o que eu entendi que ao longo dos anos, como um cristão, é que todas as coisas nós temos que lançar-vos a Deus. E no momento certo, Deus irá prover ou irá conseguir lidar, e nós iremos conseguir lidar com essa situação. Então, essa apostasia, irmão, ao longo dos tempos, ela vai ficando mais evidente no meio cristão, né? No meio cristão. E cada vez que se passa mais, né? A Bíblia diz, né? Eu dando vendo um vídeo do reverendo Augusto Nicodemos, e ele trata muito interessante sobre essa apostasia. Ele vai discorrer que, olha, nós estamos tão ligados a esse mundo, que Deus fica em segundo plano. Deus fica em segundo plano. Aí quando não tem mais solução, nós já tentamos com a nossa força lidar com a situação. Aí eu digo, agora não tem mais o que fazer. Eu vou menos recorrer a Deus, porque eu já estou lascado mesmo. Então, se der certo, bem. Se não, já estou lascado mesmo, né? Então, essa é a situação. Quando você for pegar, vou aproveitar que o nosso pastor, se ele puder pegar na Bíblia dele, 1 João 4, 1 e 3, né? 1 João 4, 1 e 3, ele vai tratar sobre isso, que o espírito do anticristo já está disseminado no mundo. O que quer dizer isso? O que quer dizer espírito do anticristo? É apostasia, irmão. É apostasia. 1 João 4, do 1 ao 3. O pastor já pode ler já. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessar que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Amém. Então isso é claramente evidente em se falar sobre a apostasia, né? É uma situação em que você nega a obra Calvário, a obra do Calvário de Cristo, né? Você nega toda a expiação de Cristo. Não, Cristo foi apenas um profeta. Mas isso é balela, esse negócio de Cristo, nós temos que viver, é carpe diem, nós temos que viver o dia. Isso é balela. Quando o caba morre, não existe mais nada não, né? Então, essa apostasia, é isso que a igreja tem que lutar, orar cessantemente, né? O pastor Silas Malafaia, ele fez uma citação sobre essa questão dessa pandemia, e ele vai tratar de dizer, olha, irmãos, eu não vou fechar igreja por causa de meras especulações. Nós temos que tomar cuidado.
Mas, se os irmãos não puderem vir, eu irei transmitir os cultos ao vivo, e os pastores, da qual eu faço parte, todos eles estarão aqui na igreja como sacerdotes, porque se vir alguma pessoa precisar de oração, essa é a missão do sacerdote de Deus aqui na terra. Eu vou estar aqui orando. Então, você traz essa alusão. Nós temos que tomar cuidado, nós temos que andar vigilante, né? Quando você vai falar de falsos profetas, irmãos, quando você vai falar de homens que usurpam a Deus, usurpam a glória de Deus, querem a glória de Deus para eles mesmos, né? Ele já não é mais homem de Deus, né? Então nós temos que tomar cuidado. Falsas profecias, homens que tentam enganar, adivinhações, bruxarias, pessoas que revelam o futuro. Irmãos, eu digo para você, Augusto Nicodemos, eu estou fazendo algumas citações porque essa semana todinha eu revi vários vídeos de ensinamento deles, né? E nós temos que tomar cuidado. Nós estudamos sobre angelologia e nós sabemos que na angelologia sobre os anjos, eles são poderosos. Eles não são mais poderosos do que Deus, mas eles são poderosos. E quem é o diabo, irmãos? Se não um anjo, né? Sim. Dá não. Dá não, dá para passar. Tá pequeno. Essa questão do hipnotismo, eu vi um documentário e eu vi que isso está chegando até as igrejas. Sim. É uma situação muito séria. E eu vi um grupo de 4 jovens, e ele fazia que cada jovem fosse um artista desse famoso. Ele dava 3 estralos, aí ele dizia assim: você agora é a cantora Anitta. Aí a pessoa se acordava, né, abria os olhos, e ele dizia assim: como é seu nome? Meu nome é Anitta. Anitta, sim, falava, sabe, era um negócio impressionante. Ele colocou um homem para rebolar igual um homossexual, dizendo que era um dançarino. Então, isso hoje está até se infiltrando dentro das igrejas. Sabe? Pessoas que mandam você faça isso, faça aquilo. São hipnotismo. A gente tem que ter muito discernimento. E a palavra nos adverte isso. E para isso, para a gente ficar atento, a gente tem que ler a palavra de Deus. Se não ler, você é levado pelos ventos de doutrina e as enganações. Não, isso aí eu não vi, não. Sim. Não, aí são coisas... né, é totalmente diferente. Essa questão, essa citação que o irmão Jane trouxe, é mais sobre... quando você vai falar, suponhamos em situações de pessoas que... olha, o fulano de tal, aquele teu parente incorporou na pessoa fulano de tal, e ele está adivinhando o futuro da tua família, né? São situações... Irmão, isso pode acontecer. Biblicamente você não traz situações, mas nós temos que tomar cuidado em relação a isso. Essas são situações de que, se a Bíblia diz que o anticristo realizará tantos prodígios e maravilhas, né? E aí você pode abrir o leque de campo, né? Do que ele vai fazer. Talvez ressuscitar mortos, não sei, né? Fazer tantas coisas que você vai ficar tão abismado que você vai achar, olha, esse homem aí é um homem de Deus, né? Mas nós temos que ficar vigilante quanto a isso, né? Só destacando aqui 2 coisas que os meninos falaram. O irmão Jane falou de uns casos, e a minha irmã colocou também um outro caso de irmã Juliana, de hipnose. Irmãos, isso são técnicas que elas existem. Porque é o seguinte, todo ser humano, eu vou ficar na cama, mas vou ficar olhando para os irmãos. Todo ser humano, ele consegue ser inserido a sugestões. Isso é fato.
Você pode ser sugestionado a um bocado de coisa. Por exemplo, alguém que vai num ambiente desse de espiritismo. Tem muitos deles que têm contato real e tem muitos deles que são pilantras dentro do próprio espiritismo. Isso eu falo sem nenhum dó. Porque o camarada chega lá querendo ter contato com alguém que faleceu. E aí a primeira coisa que ele escuta, ele diz, olha, ela está bem. A pessoa é mesmo. E aí ele vai jogando sugestões e a pessoa vai entregando. E ela acha que está sendo revelado. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa, é pilantragem, é gente que ganha e explora o povo para isso. E aí eu olho para essa situação e vejo dois pilantras. Um que está querendo ser enganado e o outro está querendo enganar. Um ponto da hipnose é, hoje não é um campo científico. Algumas pessoas têm aplicado em técnicas, mas o Conselho de Psicologia não recomenda esse tipo de comportamento. O que é isso? É exatamente o que foi vivenciado e até apresentado aí nas redes sociais, de alguém sugestionar através de comandos, de ordem, sugestionando a pessoa a agir ou se comportar de determinada maneira. Isso são técnicas perigosas e a gente não pode provar o quanto que é fingimento e o quanto que é realidade. Eu não duvido dessas coisas, mas uma coisa que eu aconselho é, não se submeta a esse tipo de situação em hipótese nenhuma. Porque nós sabemos que uma técnica muito famosa, que ficou conhecida até no campo da administração, o irmão José vai falar, e os coaches se aproveitaram muito disso, é a questão da confissão positiva ou até mesmo a sugestão. Aí eu vou pensar que não está doendo, então não vai estar doendo. O cérebro humano, ele tem capacidades que hoje até a própria ciência desconhece. De modo, por exemplo, que todo remédio, quando ele é testado, só para dar um exemplo rápido, e aqui com isso eu encerro, ele é feito o placebo e a dose de fato. Cientificamente, qualquer remédio que vai ser disponibilizado no mercado, eu pego, por exemplo, 30 pessoas que vão ser submetidas às mesmas condições. Eles não vão receber nada. Só o placebo, que seria apenas um comprimido sem efeito nenhum. E ele vai receber a dose real. E aí você vai verificar quanto que foi feito, quanto que aquele remédio fez efeito comparando com aquele grupo que não recebeu nada. E é fato que eu já ouvi relatos, inclusive, de pessoas próximas, de pessoas que dizem, eu não consigo dormir, eu não consigo dormir, eu não consigo dormir. Aí, como já é um idoso e não quer se dar o remédio mesmo para ele, dá só um negocinho que diz, pois pegue seu remédio. Pegue seu remédio. A pessoa, agora sim eu vou dormir. Então, assim, o cérebro humano é fantástico e passa por situações que até mesmo a ciência desconhece. Que a ciência desconhece. Então, a minha recomendação é, eu não descreio e nem creio dessas situações. Eu não afirmo categoricamente que é diabólico, mas é sugestões, ou seja, você não está nas suas plenas convicções. Por isso que eu sou contra o emocionalismo e tenho ensinado aqui nesta igreja, com a permissão do nosso pastor é defensor disso, um amante da doutrina, o seguinte, nós não vivemos pelo que sentimos, nós vivemos pelo que sabemos. Se você tem vindo ao culto buscar uma experiência, eita, foi um arrepio muito grande. Olha, na hora que aquele homem pegou em mim, falou comigo, eu me arrepiei todinho, era Deus purinho. Cuidado com as suas emoções, porque às vezes a gente está doido para ouvir Deus, sem ler a Bíblia e sem orar, que a gente, na melhor situação de alguém trazer um recado, será Deus purinho falando comigo. Eu digo, se você quer crer desse modo, mas eu creio que o Deus que a gente fala, que fala conosco, ele também confirma. Eu costumo dizer e compartilho com alguns irmãos, eu sou muito cético com algumas coisas. Então o Deus que eu sirvo já sabe. Então quando ele vai falar comigo através de alguém, ele já sabe, não, meu servo é trabalhoso, então deixa eu confirmar aqui, deixa eu falar com ele direito. Então assim, eu sou muito cauteloso. Eu não estou dizendo que a profecia não existe, eu não estou dizendo que Deus não fala nos nossos tempos. Fala sim. Agora eu estou dizendo que tem crente pilantra, que tem se aproveitado para projetar seu nome, não de Cristo, se aproveitado de um dom. E esses têm um lugar reservado lá no quintos dos infernos para esse tipo de comportamento. Porque estão abusando, que aí é o que João está dizendo bem aqui no capítulo 2, quando ele diz assim, o Espírito de Cristo, e muitos deles saíram do nosso meio, e saíram porque não era nosso. Tem um espírito de oposição a Cristo, querem projetar o seu próprio nome. Então, irmãos, sabe por que é importante você estar aqui na Escola Bíblica Dominical? Porque você está aprendendo a verdade do Evangelho. Quer conhecer e quer ouvir Deus mesmo de verdade? Ele deixou 66 recados para você aí, em forma de livro, né? Recadinhos do coração de Deus para o teu coração. Então busque. Eu não estou descrendo de dons espirituais, Deus revela, mas a gente não pode trabalhar só no campo do emocionalismo. Né? E essas sugestões, elas são muito perigosas, e eu prometo que eu não interfiro mais não, irmão Jardim. Amém. Então, vamos correr aqui, porque o nosso irmão já não deu o ultimato ali do horário, né? Então, vamos lá, irmãos. A missão do homem do pecado. Primeiro, opor-se a Deus
2, o comentarista colocou se opor-se a Israel, né? 3, se opor-se a Jesus Cristo. E 4, opor-se à igreja, né? Então nós sabemos que ele, né, vamos tratar diretamente lá, o irmão José pode pegar em Apocalipse rapidinho, se ele puder nos ajudar. Apocalipse 13 vai tratar sobre o homem da iniquidade, né? Apocalipse 13, somente do 1 ao 8. Irmãos, aí eu quero que os irmãos prestem atenção, porque isso vai fazer uma simbologia, viu? Ele vai tratar em Apocalipse 13, do versículo 1 até o 8. Ele vai tratar de o homem do pecado como, simbolicamente, um ser não humano. Vamos lá, irmãos. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e aos seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos os nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Dá uma pincelada? Meus irmãos, eu confesso aos irmãos que todas as vezes que se fala sobre o livro do Apocalipse, nós corremos um risco muito grande de permear o que é real, o que é simbologia, né? Foi um livro escrito há um tempo atrás para uma igreja que vivia em perseguição. Mas o fato é que não somente esse livro afirma, mas os outros livros do Novo Testamento e alguns do Antigo, é que o homem que se opõe a Deus, ele virá com poder. Ele será o ungido de Satanás, né? Então ele virá com muito poder, ele irá demonstrar sinais. Essa ferida aqui, que o próprio texto fala, ele vai demonstrar o sinal, e a gente precisa ter cuidado justamente com o que o Adonias acabou de dizer, né? Tem um sinal ali, tem alguma coisa extraordinária acontecendo acolá. E hoje nós, seres humanos, somos facilmente manipulados. Eu até quero que os nossos ouvintes compreendam o relato que eu vou mostrar, para dizer porque ele vai fazer um sinal, e quando ele fizer o sinal, aí todo mundo vai dizer: esse daí é poderoso. Eita, olha, curou, fez a ferida sair, esse aí é poderoso. Eu lembro que eu estava conversando uma vez, vou citar os nomes, se eles chegarem a ouvir, eu já peço desculpa antecipada. Eu estava na casa do irmão Jola, em Teresina, no mês de julho, eu tive que sair daqui de Piripiri Coronária. Meus cunhados não estavam lá, eu fiquei na casa do irmão Jó, da irmã Dilná. E estavam lá as duas filhas com os 2 genros, Dilamar e Nando. E aí eu sentado com ele, já por volta de meia-noite, Dilamar começou a dizer: eu fui num culto, e lá o pastor gritou: olha o anjo empurrando o irmão, olha o anjo empurrando o irmão aí. Irmão José, olha, parecia que tinha alguém mesmo empurrando ele. Olha o irmão, olha o anjo empurrando. Quando ele falou aquilo, rapidamente veio na minha mente: se Deus, se o Espírito Santo, se eu, na minha brincadeira, eu fechei meus olhos assim, Dilamar, Deus me revela algo nessa hora. Ele: o que, irmão José? Deus me revela que quando tu nasceu, o médico te puxou de uma tal forma que um lado teu ficou maior do que o outro. Foi mesmo, irmão José? Foi. Tu crê que Jesus pode te curar? E eu falando bem sério, com um tom de profeta, meu Deus. Aí ele disse: tu crê que Jesus pode curar?
Eu disse para ele, eu creio, pois fecha os teus olhos, abre o braço, eu vou te provar que um lado teu. Levanta aí, Jane, abre o braço. Bate com a mão na frente e segura. Ninguém que bate com a mão na frente, ele ajeitou a mão depois. Ele bate com o dedinho tudo ajeitadinho. Sempre quem abre o braço e bate com a mão, faz assim, sai assim, uma mão fica maior do que a outra. Aí quando ele bateu, eu corri para segurar, que senão ele ia ajeitar, né? Quando eu segurei, bota a mão para frente, irmão Sebastião, aí, bate a mão. Quando eu segurei, aí, opa, olha, ó. Quando eu segurei a mão dele, olha aí, ó, prova que um lado do teu é maior do que o outro. Os irmãos estão rindo, mas é sério. E aí eu disse assim, eu vou orar. Feche teus olhos, em nome de Jesus. E eu orei mesmo, de valendo, em nome de Jesus. Quando eu mandar, tu pode deixar. Vem, vem. E a mão dele começou a andar. Vem, vem, em nome de Jesus. Vem, vem. Agora vai passar para saber que é Deus que está operando. Passa, passa. E a mão dele passou. Agora volta para o lugar. Pronto, vai dormir com a tua cura em nome de Jesus. Aí saí para o quarto para ir dormir. Esse menino ficou, ó, biruiado. Não, irmão Zé, para aí, o que você fez? O que você fez? Para aí, irmão Zé, o que você fez? Eu orei por ti, rapaz. Deus me revelou, Deus te curou. E aí ele olhou e ele ficou já impressionado. Se eu não tivesse explicado, ele me teria como um grande profeta até hoje, como homem da iniquidade aqui. E esse sinal vai ser verdadeiro. Esse aqui que eu demonstrei para ele foi falso. Eu disse, rapaz, eu fui brincar contigo. Irmão Zé, por incrível que pareça, na hora que você diz assim, vai, a minha mão andou sozinha. Palavras de ordem, palavra de afirmação. Eu digo uma coisa para os irmãos. Eu sou administrador, sou professor de uma disciplina por nome Projeto de Vida, que envolve muitas ferramentas de auxílio da gestão do meu dia a dia. E vez por outra me deparo com ferramentas de coach. Eu sou um homem altamente contrário. Quem me escuta pode ter a diferença, o pensamento contrário. Mas já vi muitas pessoas indo para Paulo Vieira, muitas pessoas indo para não sei o quê, Golden Belt, não sei de quê. E quando voltam para Piripiri são as mesmas pessoas. Não há diferença. Sabe o que muda a vida do homem? É ser crente, é aceitar Jesus. Isso muda. Agora, um encontro, não. Nós precisamos ter cuidado, meus irmãos. Estamos vivendo dias difíceis. E eu digo uma coisa, irmãos, devem saber claramente, eu sou um homem altamente contrário a esse tipo de sem vergonha e me posiciono. Doa quem doer, seja onde tiver, eu vou à última instância, mas eu não tolero o falso profeta, pessoas que manipulam o sentimento, pessoas que revelam segundo redes sociais e por aí vai, tá bom? É só isso. Me desculpa aí pelo colocado, tempo. Irmãos. Então, nós temos que... O irmão Jane fez Irmãos, eu não ando fazendo isso, só foi aquele dia, tá bom? Deus me usa, já me revelou aí coisa e profecia, mas, por favor. O irmão Jane, o irmão Adonias, né? Já colocou, irmãos, tudo que nós queremos e devemos saber está na palavra de Deus. Então nós temos que desmiuçar, nós temos que ler, nós temos que pegar referências de homens, né, teólogos, homens que desmiuçam a palavra de Deus, né? E aí, no contraponto, junto à palavra de Deus, nós temos que orar, né? Orar, pedir discernimento, né? Para que Deus, na hora desse momento, em situações como essa, né? Irmãos, eu digo para você, no início da minha fé, eu fui muito manipulado, porque há 15 anos atrás existia-se tantas coisas, né, de falsas profecias, né? Eu lembro demais. Eu não vou citar aqui porque nós já estamos com o horário extrapolado. Mas ao longo da caminhada, ao longo da minha jornada, eu fui começando a ver, eu fui começando a me aproximar de homens que realmente, né, homens que sabiam, olha, isso aqui tem nada a ver com a Bíblia. Isso aqui é meninice. Olha, isso aqui é coisa errada. E aí hoje, né, talvez possa até ser oposição a esses homens profetas, né? Mas eu me tornei uma pessoa muito cética em relação a essas coisas. E quando eu escuto ou vejo, eu tento ficar calado, porque se for verdade, eu peço a misericórdia de Deus. Senhor, misericórdia. Mas eu sou muito cauteloso, né, irmãos? Porque são situações muito delicadas. Brincar com os sentimentos do ser humano, como o irmão José falou, muito manipulável, são situações muito delicadas. Então,
o anticristo, o homem, uma pessoa, um homem de carne e osso como nós, se oposicionará, né? Será atribuído do diabo poder a ele. E ele, como o diabo sempre, desde a fundação dos tempos, né, foi opositor, foi pai da mentira, né? Foi o enganador, como a Bíblia fala. Ele não quer, né, a sua situação. Ele sabe, irmãos, ele sabe que ele não pode contra Deus, né? Ele sabe disso, ele tem a real situação, mas ele quer se opor à criação divina, a tudo aquilo que Deus criou, né? Então opôs-se a Deus, opôs-se a Israel, opôs-se a Cristo, tentou a Cristo de todas as situações. O único homem, né? O último Adão, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Esse não se achou mácula nenhuma. O apóstolo João, na sua visão ali em Apocalipse, ele diz que olha para o livro da vida e fica triste, chora, porque ninguém se há justo para abrir o livro da vida. Mas o ancião vai lá e consolar, diz: olha, eis o Cordeiro de Deus, este tem o poder de abrir o livro da vida, por através dele tudo se foi concluído, é o alfa e o ômega, o início e o fim. E nós, agora falando um pouco de escatologicamente, do final, a destruição do homem do pecado, há-se a sua ascensão do império, né? Aonde se haverá um estupim, e esse homem realizará prodígios e maravilhas. Ele resolverá, temporariamente, eu posso dizer assim, a situação do mundo. Existirá uma única moeda, né? Aquelas guerras cessará, né? Ele fará grandes prodígios, mas aí ao longo do final dos 3 anos e meio, para se completar-se os 7 anos, ele se revelará. Ele suscitará e reivindicará a adoração como um próprio Deus. Ele perseguirá o povo de Deus, em especial a Israel, né? Os judeus. Então, a partir desse momento, o homem, todo olho verá que ele não é uma pessoa enviada de Deus, mas sim o contrário a Deus, aquele que se opôs a Deus, né? E nós sabemos que, olha como é interessante, eu não estou lembrado, mas eu acho que em 2 Tessalonicenses, a Bíblia vai dizer que Paulo vai falar, não lembro, desculpe se eu fizer uma citação aqui, que com o sopro da boca de Deus, ele cairá, o anticristo, né? Isso é fazendo uma simbologia, né? Somente com a presença, o poder de Deus, o sopro, Deus, Cristo vai assoprar ali o poder, ele vai cair. Tanto o anticristo como o falso profeta. E ali todo olho verá que Cristo é o Senhor dos céus e da terra. Irmãos, isso, a escatologia cabe de um estudo detalhado, não é a ocasião de nós estudarmos escatologicamente sobre o anticristo, mas sim representá-lo antropologicamente, como já foi tratado aqui, né? Então, aqui eu quero deixar meu agradecimento para os irmãos. Nós estamos finalizando aqui a escola dominical, a maior escola bíblica do mundo. Se você gostou, né, dá o seu joinha, dá o seu like aí, né? Dá uma sugestão aí para nossas redes sociais. Nosso pastor quer fazer um breve relato ainda. Só encerrando, eu quero deixar um versículo, viu, irmãos? Para todos vocês aqui, os nossos amigos nas redes sociais. 1 João, capítulo 4, versículo 4, que diz o seguinte: Filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então, não se preocupe com tudo que vai acontecer, porque maior é o que está conosco, que é o Senhor. Nosso muito obrigado. Vamos aproveitar, nosso pastor aqui já faz uma oração para finalizar essa escola bíblica dominical. Vamos orar. Amado Pai, nós te glorificamos, Senhor, pela tua palavra que tem sido pregada, Senhor, por os irmãos que estão aqui, meu Deus, essa grande quantidade de irmãos que estão aqui participando, assistindo, os nossos amigos que estão aí do outro lado assistindo através da rede social. Senhor, fala ao coração deles e que nós sejamos cada dia, meu Deus, um instrumento para levar a tua palavra até os confins da terra. Te pedimos tudo em nome de Jesus. Amém.